A paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus por mais uma oportunidade de poder estar na casa do Senhor, nos alegrando com a sua palavra. Sua palavra toca no coração. Como é bom quando estamos na casa do Senhor, a palavra, ela toca nos nossos corações. O crente que tem esse privilégio, ele é feliz, porque é como se fosse uma energia que entra em você e nos motiva a caminhada. Quando nós sentimos, irmã Ruth, a presença de Deus, quando ainda conseguimos sentir, falo isso porque tem pessoas que já perderam esse primeiro amor, essa alegria colocada pelo Espírito Santo em nossa vida. Como é bom quando podemos sentir a presença do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos numa palavra que está em Marcos no capítulo de número 3, Marcos capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Marcos capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém, e de Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite através da Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, usa-nos poderosamente nas Tuas mãos. Fala conosco. Eu tenho certeza que esta palavra, o Senhor falou primeiro comigo e agora tenho certeza que vai falar com a igreja. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Podeis sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O ministério de Jesus foi um ministério muito marcante. O ministério de Jesus foi um ministério que marcou a terra da Palestina como nada tinha acontecido antes. Pois Jesus andava todos os lugares, a cidade, e ele conseguia arrastar uma multidão de seguidores, uma multidão de pessoas que ia seguir Jesus, que ia ver as boas novas sendo pregadas, as boas novas do Evangelho, porque algo novo estava chegando ali. Mas essa mesma multidão foi a multidão que pediu para Pilatos crucificar Jesus. Essa mesma multidão. Aleluia. Diz o texto bíblico em Lucas capítulo 23, versículo 18. E toda a multidão clamou a um só, dizendo: fora com este e soltais Barrabás. A multidão que viu Jesus fazer milagre, a multidão de seguidores de Jesus, agora eles estão pedindo para crucificar Jesus. Eles estão pedindo, mas eles clamaram, encontraram dizendo: crucifica, crucifica. Então isso era um perfil da multidão que seguia Jesus. Se alimentava, viu os milagres, via Jesus curar os enfermos. Que mal Jesus fez à multidão? Que mal Jesus fez para a multidão? Eu não enxergo nenhum mal que Jesus fez à multidão. Só fez bem para a multidão, curando os seus enfermos, curando os seus paralíticos, ressuscitando os seus mortos. E agora, quando é colocado em teste, eles pedem para soltar um preso que era um criminoso e crucificar Jesus. Esse é um dos perfis, um dos grupos que seguia Jesus, que estava a multidão. Mas existia outro grupo de seguidores de Jesus que saía de dentro da multidão. Que grupo é esse? Formado por 70 discípulos. Magda, Jesus chamou 70 discípulos de entre a multidão. E ordenou a irmã Ruth que fosse pregar a palavra. Que saísse de dois em dois e fosse pelas ruas, pelos distritos, pelos vales, pelas praças, pela cidade, pregando a palavra de Deus. E Jesus lhe deu autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, curar os paralíticos. Jesus deu autoridade a essa multidão. E essa multidão fez a obra do Senhor, pregou a mensagem do Senhor. Esse era o grupo que pregava a salvação do reino, anunciava o evangelho.
Lucas capítulo 10, versículo 1 diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face de 2 em 2. Então o Senhor mandou de 2 em 2, para que eles pregassem a palavra, para que eles expulsassem os demônios, para que no nome de Jesus, o nome de Jesus era que seria glorificado. E o que aconteceu? Quando eles voltaram contando o relato. Era como se o pastor Tiago mandasse alguém pregar nos bairros, e quando nós, em nome de Jesus, realizasse milagre. Eles chegaram contando o relato, e começaram a se alegrar, por causa dos milagres, e eles começaram a dizer a Jesus: Senhor, no teu nome até os espíritos malignos saíram. Aí Jesus disse: não se alegrai por isso, mas primeiro se alegrai, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Aleluia. O maior milagre é a salvação das nossas almas. Aparentemente não tinha nada de errado com esse grupo. Só que desse grupo, pode sair aquelas pessoas que Jesus disse, que está em Mateus no capítulo 22, 7 e 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? Jesus disse: nunca vos conheci. Porque primeiro, antes de fazer a obra de Deus, nós temos que ter relacionamento com Deus. Você tem que ter relacionamento com Deus. Há pessoas que se preocupam tanto com a obra, mas ele próprio não tem relacionamento com Deus. Ele próprio não tem um relacionamento íntimo com Deus, de oração. Como é que se faz a obra de Deus? Nós temos relacionamento, irmã Ruth, e quando temos relacionamento, no meio da nossa caminhada, nós fazemos a obra. No meio da nossa caminhada com Cristo, nós fazemos a obra, porque é impossível aquele que tem relacionamento com Deus não fazer a obra, porque o que ele tem na sua vida faz com que ele faça a obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo grupo, aleluia, de seguidores de Jesus, é formado pelos 70. Mas tem um outro grupo, que também saiu da multidão. Que grupo é esse? Formado por 12 discípulos, 12 apóstolos. Diferente do outro grupo, de 70, nós não sabemos o nome, quem era. Mas esse aqui nós sabemos o nome. Porque Jesus deu o nome, chamou eles pelo nome. Chamou ele pelo nome. O Senhor chamou cada um pelo seu nome. Homens a quem o Senhor chamou para formar os líderes da sua obra. Foram pessoas escolhidas para ser a liderança da sua obra. Está com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está com Jesus. Esse grupo foi um grupo privilegiado, tanto por ter seguido a Jesus de perto, quanto por ter contemplado os milagres de Jesus. Estava com Jesus todo dia, seguia de perto e contemplava os milagres de Jesus, irmão Mário. Então esse grupo era um grupo privilegiado, porque sempre estava com Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porém, no meio deste grupo, aleluia, o Judas, cujo coração não era reto perante o Senhor, e por isso foi chamado do filho da perdição. No meio deste grupo, tinha alguém que não tinha um coração reto, e alguém que traiu Jesus. Mesmo andando com Jesus, mesmo presenciando os milagres de Jesus, mesmo estando com Jesus todo dia, mesmo servindo a Jesus todo dia, ele traiu Jesus. Aleluia, ele traiu Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda tem um outro grupo, que saiu também da multidão. Quem era esse grupo? Era um grupo formado por 3 discípulos.
Aleluia. Pessoas mais próximas de Jesus. Pessoas mais chegadas de Jesus. Jesus, quando ia fazer algo mais secreto, ele chamava 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Esses discípulos, esses homens que não se conformavam apenas em seguir e assistir Jesus, mas que quiseram conhecê-lo bem de perto. Algo nesses discípulos chamou a atenção de Jesus. Eles queriam conhecer melhor Jesus. Esses discípulos tinham uma qualidade de querer conhecer mais Jesus. Então Jesus chamava eles, quando tinha algo mais importante, Jesus chamava ele para fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse grupo teve o conhecimento de detalhe do ministério do reino, que os outros não tiveram. Esse grupo teve o privilégio de ver coisas que os outros não viram. Jesus achou por bem. Aleluia. Irmãos, estão entendendo qual o grau de relacionamento que a multidão tem de Jesus? Isso permanece até hoje. Até hoje existe no meio da igreja essas pessoas que servem a Jesus dessa forma. Aleluia. Foi esse grupo que teve o privilégio de contemplar a transfiguração. A Bíblia diz que Jesus foi lá no monte e transfigurou. E esses 3 discípulos tiveram com Jesus e viram Jesus transfigurado, em corpo glorificado. Eles viram Jesus e também, segundo o texto, eles viram Moisés e Elias, e os outros não viram. Esse grupo foi um grupo privilegiado, porque estava mais em contato com Jesus, tinha mais intimidade com Jesus, estava mais próximo de Jesus. Como é que está o nosso relacionamento com Jesus? Nós estamos na multidão, estamos no grupo dos 70, estamos no grupo dos 12, que apesar de estar próximo de Jesus, ainda saiu o traidor, saiu de entre os 12. O traidor não saiu lá da multidão, não saiu lá dos 70, mas saiu dentro dos 12, aquele que traiu Jesus. E esse grupo de relacionamento entre os 3 discípulos mais chegados, louvado seja o nome do Senhor. Esses discípulos tiveram o privilégio de ver coisas que os outros não viam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda existe um 5º grupo. Um 5º grupo de seguidores de Jesus. Todo isso, esses grupos que eu estou falando, estavam na multidão que seguia Jesus. Mas existia um 5º grupo. Que grupo é esse? Grupo formado por um discípulo. Um discípulo. Aleluia. Quem era ele? O discípulo amado. Aleluia. O discípulo amado tinha um relacionamento mais íntimo, que a Bíblia chama ele o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo, ele era o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, e diferente dos outros, ele tinha talvez mais conhecimento de Jesus. Ele fala tudo no Evangelho sobre Jesus, e é tido na Bíblia como o discípulo do amor. Ele relatou tudo no Evangelho de João. Se você quer saber, aleluia, da vida de Jesus, leia o Evangelho de João, porque o apóstolo João está escrevendo tudo sobre Jesus. Ele disse: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Quando alguém questionava sobre a deidade de Cristo, se ele era filho de Deus e não, João escreve dizendo: no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ele era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João tinha conhecimento e tinha intimidade para falar desse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele procura alguém com quem ele possa ter um relacionamento mais próximo. Aleluia. Jesus ainda hoje procura alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele possa ter um relacionamento mais próximo. Aleluia. Aleluia.
Salmos de número 4, versículo 3, diz assim: sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvia quando eu clamava a Ele. Aleluia. Pessoas que têm relacionamento íntimo com Deus. Pessoas que falam com Deus. Pessoas que lá no seu secreto, lá no seu quarto, como diz a Bíblia, fecha o teu quarto, ele tem um relacionamento com Deus. Aleluia. E quem tem esse grau de relacionamento, irmão Cláudio, Deus fala coisa para ele, irmão Sinésio, que não fala para os outros. O grau de relacionamento dele é íntimo com Deus. A Bíblia diz que Deus, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Abraão, que ele chamava Abraão de amigo. Ele disse: eu não posso esconder nada do meu amigo Abraão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está querendo um relacionamento conosco. Deus está querendo um relacionamento conosco, um relacionamento mais íntimo. Ele nos chama para um relacionamento mais íntimo. Ele nos chama para ter comunhão com Ele. Ele nos chama para nos aproximar mais dEle. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais coisa Ele nos revela, mais coisa Ele nos conta. Quanto mais buscamos ao Senhor, procuramos nos aproximar de Deus, mas o Senhor tem algo para nos falar, algo para nos contar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que teve um homem lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que tinha um relacionamento tão grande com Deus, que Deus o tomou para si, levou para si. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o João tinha um relacionamento com Deus, que nas ceias, nas reuniões, nas ceias, João sentava ao lado de Jesus e reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 13 e versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado sobre o seio de Jesus. Versículo de número 25. Inclinando sobre eles, sobre o peito de Jesus, lhe disse: Senhor, quem és? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou um relacionamento tão íntimo com Jesus? Falar com Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí para mim, irmã, João 13, 23 ao 25. 23 ao 25. Aleluia. O grau de relacionamento que esse discípulo tinha com o seu mestre. Aleluia. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. E reclinando-se sobre o seu peito, o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem és? Versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. O próximo versículo. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Versículo 28. E nenhum dos que estava assentado à mesa compreendeu o propósito que lhe dissera. Será que João compreendeu? Aleluia. João do lado de Jesus. Jesus disse que tinha um na mesa que ia trair. E Pedro fez sinal para João perguntar. E João, ao lado de Jesus, perguntou: quem é, Senhor? Aí Jesus disse assim: aquele que eu molhar o bocado e der na boca desse é. Quando Judas comeu o bocado, se levantou e Jesus disse: faz o que tem que fazer, faz logo. Os outros discípulos ficaram perdidos. E João, irmã Ruth, sabia?
João tinha ouvido do mestre. Grau de relacionamento. João estava também na crucificação. Pedro negou Jesus. Pedro não se aproximou, ficou de longe, negando Jesus. Olha quem estava lá na crucificação. João capítulo 19, versículo 26. Ora, Jesus vende ali sua mãe, e o discípulo a quem ele amava estava presente. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que depois de Jesus ressuscitado, os discípulos, aleluia, foram pescar, e a Bíblia diz que estando na praia, Jesus apareceu. Jesus apareceu. Nenhum dos discípulos reconheceram. Irmã Solange, coloca aí João 21, capítulo 4 até o 7. Versículo 4 até o 7. Nenhum dos discípulos reconheceu Jesus. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-nos, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O discípulo a quem Jesus amava, aleluia, reconheceu Jesus. Você tem reconhecido Jesus? Você reconhece a voz dele no meio da multidão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que grau de relacionamento nós temos com ele? Nessa noite, essa mensagem é para nos chamar a atenção, aleluia, que Jesus está nos chamando para um grau mais aproximado de relacionamento. Eu não sei qual é o grau de relacionamento você tem tido com o seu mestre. Se você é apenas um na multidão, você comparece porque todos vêm, você está no meio. Ou se você está entre aqueles que evangeliza, que fala de Jesus, que vai de praça em rua falando de Jesus. Ou você é daqueles que está ao lado de Jesus, onde Jesus está, você está. O teu dia a dia é com Jesus. O teu dia a dia fala de Jesus. Você levanta falando de Jesus, orando, buscando Jesus. E o teu dia é falando de Jesus. Você está no trabalho, mas você está pensando em Jesus. Você está na escola, mas você está pensando em Jesus. Você está fazendo as coisas de casa, porque você fica o dia inteiro com Jesus. Aleluia. Ou você está naquele grupo dos discípulos que são mais próximos de Jesus, que tem coisa que Jesus revela a ele que não revela aos outros. Aleluia. Que grau de relacionamento nós temos? Vamos colocar de pé. Aleluia. Jesus está nos chamando para um grau de relacionamento mais próximo dele. Jesus está nos chamando nessa noite. Aleluia. Você está no grupo daqueles que amam Jesus. Ele está com Jesus, e onde procurar Jesus, ele está do lado de Jesus. E ele está na mesa ao lado de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos esta noite estar a meditar que Jesus quer um relacionamento mais íntimo com ele. Aleluia. Não seja apenas um no meio da multidão. Não seja mais um que venha nos cultos porque é apenas um compromisso. Não. Venha, aleluia, e faça a obra de Deus. Venha e tenha um relacionamento com Cristo. Não seja aqueles que apenas façam a obra de Deus. Antes de você fazer a obra, tenha um relacionamento com Ele. Antes de fazer a obra, Jesus não quer apenas que você faça a obra. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Um relacionamento, aleluia, não é apenas entre a multidão, um relacionamento no secreto com Ele, um relacionamento só você e Ele. Quanto tempo faz que você, aleluia, não tem um relacionamento só você e Jesus? Aleluia. Jesus está chamando você mais para perto. Vem mais para perto. Você tem estado tão longe. Vem mais para perto. Chega mais para perto. Jesus quer relacionamento mais íntimo com Ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluias. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, os teus filhos, presente na tua casa, também os que não puderam vir, Senhor, os que estavam assistindo através da internet, que o Senhor possa abençoar poderosamente, que possamos cada dia estar buscando essa presença, Senhor, na nossa vida, Senhor, que possamos, Senhor, no meio do mundo cheio de lutas e problemas, nós possamos estar buscando a tua presença, porque entendemos que não há nada melhor do que a tua presença nas nossas vidas. Pai amado e santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Campo São José, digamos todos. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém.